Aleluia! Vamos abrir a Santa e Sagrada Escritura em Mateus, no capítulo 6, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus. Glória a Deus. Mateus, capítulo 6. Amém? Amém. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Amém? Amém. Então, glória a Deus. Pensei que vocês não iam cansar de dizer amém hoje, né? O que acontece é que nós estamos ainda, vendo a exposição do Pai Nosso, as instruções de Jesus sobre a oração. Vocês que estavam aqui na outra pregação, há 2 domingos atrás, que foi a primeira parte, que é perdoa as nossas dívidas, se lembram, um pouco do que nós estamos tratando aqui. E hoje nós vamos ver então essa segunda parte, que é assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus então, ele no Sermão do Monte, dentro do Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, ele começa então a dar as instruções a respeito de oração, ou melhor, ele dá ali no capítulo 6 até o versículo 18, se não me engano, as 3 principais práticas de justiça judaica, que são ali a esmola, a oração e o jejum. E ele começa a explicar os princípios que devem ser feitos, e eles não devem ser feitos para ser vistos pelos outros. Não é proibido ser visto pelos outros, mas não deve ser feito com o intuito, com o desejo de ser glorificado pelas pessoas, E ele dá esse princípio geral, e se você entender o princípio geral que está no versículo 1 do capítulo 6, você consegue entender então todas as 3 práticas de justiça judaica que agora o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aplica na igreja. Nisso nós começamos lá no versículo 5, nós vimos que nós não devemos orar como os hipócritas, a palavra hipócrita, que era da onde vem a palavra ator, Então ele fazia só quando tinha uma plateia. Nós não agimos, nós não oramos para ter plateia ou porque temos plateia, porque então quando não tem, essa plateia não está reunida na igreja, em casa não ora. Em casa não ora, por quê? Porque não tem plateia, Então é o hipócrita. Vimos no versículo 6 que quando nós orarmos, não quer dizer nesse texto que nós não podemos orar em todos os lugares. A Bíblia ordena orar nesse lugar, mas em todos os lugares. Mas no versículo 6 ela explica, o nosso Senhor Jesus explica que se nós queremos ter um momento a sós com Deus, um momento de intimidade com o Senhor, então nós vamos buscar o único espectador, que é o Senhor. Então nós nos retiramos, vamos para um local da nossa casa que ninguém vai nos ver em oração ali. Não quer dizer que os nossos familiares eventualmente não vamos nos pegar em oração, Isso até prova que nós temos uma vida de oração. O que acontece é que nós não buscamos que eles nos vejam. Vou orar aqui só para minha esposa ver que eu estou orando aqui nesse lugar. Vou orar porque eu sei que agora ela está perto de acordar, então eu vou levantar um pouquinho antes para orar, para ser visto. Não, o Senhor conhece os corações, sabe as intenções e sabe que nós não estamos fazendo para glorificar e exaltar o nome dele. Sabe que estamos fazendo apenas para ser vistos. No versículo 7 e no versículo 8 de Mateus capítulo 6, vocês podem ir vendo aí comigo, mesmo que eu não leia os versículos, vocês podem ir acompanhando aí. Nós vimos, na verdade, no versículo 7 e no versículo 8, que nós não devemos também ter uma prática pagã. Qual que é a prática pagã que nós não devemos ter na oração? Ficar usando de vãs repetições, ficar repetindo as mesmas coisas. Não quer dizer que a sua oração não deve ser bíblica e você vai repetir algumas palavras. Não quer dizer que você não pode pedir as mesmas coisas insistentemente, mas nós não devemos achar que o nosso Deus é igual os deuses pagãos, que se nós então ali orarmos e repetirmos, tem gente aí que, se pesquisar no YouTube, ali tem 1000 vezes o Pai Nosso. Então você coloca 1000 vezes o Pai Nosso, então Deus, que sabe que você está ali importunando Ele, vai te atender de tanto você incomodar. Não, na verdade você está usando de vãs repetições, não está sendo insistente e clamando ao Senhor, É a oração quando ela se torna mecânica. Toda noite você vai lá e ajoelha, e é aquele mesmo processo.
aquela mesma coisa, nunca avança, né? Se tornou mecânico e tu já vai lá, Pai, perdoa os meus pecados cometidos consciente, inconscientemente. Você já nem confessa mais pecados, só vai ali e fala que é pecador, né? Não confessa, mas e quais foram os pecados? Tá, se foi inconscientemente, Pai, traz à luz esses pecados que eu cometi durante o dia que eu nem percebi, para que então eu também confesse eles perante o Senhor. Traz à luz, Pai, as vezes que eu tenho pecado contra Ti. Não, a oração já ficou mecânica, ajoelhou, levantou e foi, pá, deitou na cama, rolou da cama, caiu de joelho, já, pá, mecânico de novo, vai tomar café e o dia inteiro mecânico, né? Usando de vãs e vãs repetições. Tem o caderninho de oração? Ótimo, anota pessoas que pedem oração, anota os irmãos, familiares dos irmãos, mas cuidado para não se tornar apenas uma vã repetição, porque essa é uma prática pagã. O hipócrita a hipocrisia é a prática do religioso, né? E as vãs repetições então é a prática pagã. Desculpe. Então do versículo 9 em diante nós vimos ali, começamos a ver de fato a instrução de Jesus de como deve ser a oração. Então ele fala algumas coisas ali de como nós devemos nos posicionar em oração e como nós não devemos agir em oração, e agora ele começa a explicar como nós devemos orar, qual é o conteúdo da nossa oração. Veja, essa não é a oração do Senhor, essa é a oração que o Senhor nos ensinou. Porque Jesus não precisava pedir pão, nem perdão e nem proteção, né? Jesus ele não precisava pedir essas coisas, mas ele nos ensina o que Deus quer que nós estejamos orando. E ela está dividida em duas partes, que é o nosso alvo principal, que é o buscar o reino do céu, e o nosso alvo secundário, né? Que é as nossas necessidades pessoais. Vimos então na primeira pregação a oração que é aceitável a Deus, que é a primeira parte do versículo 9, vocês orem assim. Vimos também na segunda parte do versículo 9 que Deus, Ele é o nosso Pai, é o Pai nosso, a paternidade de Deus, um Deus coletivo, um Deus de quem nós nos dirigimos a oração a Ele. Vimos na terceira parte do verso 9, você pode ir acompanhando aí verso a verso, esta parte que diz que estás no céu, que o nosso Pai é celestial e que a palavra céu aqui está no plural, céus, né? E que os judeus tinham como tradição, né? Que existiam 7 céus e que Paulo fala que foi ao terceiro céu. E isso é importante a gente saber, que Deus não é um Deus que falha conosco, é um Deus soberano e superior, celestial, é um Deus que sabe todas as coisas e que de maneira nenhuma vai nos desapontar. Se você fica desapontado com Deus, é pelos teus próprios pecados, não por causa das ações dele, porque ele é santo, justo e é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vimos na quarta parte do versículo 9: santificado seja o vosso nome. O primeiro pedido da oração que o Senhor nos ensinou é um pedido por Ele, não é para nós, é um pedido por Ele. Santificado seja o teu nome. Então quando eu oro a Deus, eu estou orando por Deus. Santificado seja o teu nome. O que significa isso? Se Deus é santo, 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 como que a pessoa dele pode ser santificada nessa terra? Através das nossas ações, através das coisas que nós fazemos. Ou o nome de Deus é mal falado, ou o nome de Deus é santificado. Não é assim mesmo que a gente vê aí fora muitas vezes? E não é assim muitas vezes que nós agimos e não santificamos o nome do Senhor, quando agimos de maneira que não agrada o Senhor, e na frente das pessoas não demos um bom testemunho, então as pessoas falam, esses crentes aí, né? Que Jesus o quê, né? Então o nome do Senhor não está sendo santificado. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, então mesmo aqueles que não gostam de nós lá fora vão ver que de fato o Senhor está conosco e Ele está sendo honrado em tudo que nós acreditamos e obedecemos da vontade dEle. Amém? Primeira parte do verso 10 diz: venha o teu reino. Nesse dia nós então vimos que o reino do Senhor veio a esta terra com a vinda de Jesus Cristo, e Ele começou a implantar esse reino. Então o reino já veio até nós, mas agora com a expansão da igreja, com a obra missionária, nós podemos orar e devemos orar ao Senhor: venha o teu reino. Mas assim como santificado seja o vosso nome, nós devemos levantar e cumprir esta oração. Nós não devemos, muita gente levanta, né? Muitas vezes a gente levanta e começa a pecar contra a nossa oração, né? A gente levanta ali: santificado seja o teu nome, vai dar um mau testemunho. Levanta, ó Pai Celestial, que o teu reino avance, venha o teu reino. E depois vai ali e levanta e não fala de Jesus para ninguém, não evangeliza, não convida ninguém. Então você nem ora.
Se é para pecar contra a tua oração, porque a oração é coisa de crente, então não adianta. Se tu não quer, deixa para outro, deixa para um irmão que ora, que é crente, que crê em Deus e que também pratica, porque senão tu levanta e só vai pecar contra a tua oração. Ah, pastor, mas tu está me incentivando a não orar, eu estou dizendo que se você não é crente, não importa, só isso. Mas se você é cristão, é para ti, aí é para ti. Então ore e levante para cumprir os mandamentos do Senhor. Amém? Segunda parte do verso 10 diz assim, acompanhe comigo ali no verso 10. Esse microfone não está me deixando em paz hoje. Vou tentar dar uma arrumadinha nele aqui. Glória a Deus ou não? Aleluia. Segunda parte do verso 10 diz assim: seja feita a tua vontade. Entendemos então nesse dia que o Senhor tem uma vontade, ou melhor, tem duas vontades. A vontade decretiva, que é impossível que qualquer um venha fazer ou agir, ou qualquer tipo de oração venha fazer com que Deus não cumpra os seus decretos. Não, Deus, se Ele decretou, Ele vai cumprir. E também Ele tem a vontade preceptiva, que é os mandamentos do Senhor. Então você pode quebrar os mandamentos do Senhor, né? Vai ter consequência, obviamente, né? Mas você pode, é uma liberdade, uma livre agência que Ele dá ao ser humano. Livre-arbítrio não existe, né? Porque senão a gente poderia quebrar os decretos do Senhor. Deus decretou e eu digo, não quero que isso aconteça na minha vida. Porque Deus tem que me respeitar porque Ele me deu o livre-arbítrio. Papo furado, não existe. Deus faz, Ele age como Ele quiser. Ele toca e manda para o inferno e manda para o céu quem Ele quiser. Ele é Deus soberano sobre todas as coisas e toda a criação está sujeita à vontade dEle. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A Bíblia está repleta de vontade decretiva e de vontade preceptiva de Deus, que é os anseios do Senhor. Amém? Versículo 10, ainda na terceira parte agora: assim na terra como no céu. Como nós devemos então fazer a vontade de Deus? Pai, que seja feita a tua vontade. Como que a vontade do Senhor é feita nessa terra? Através da igreja dele. Como nós devemos orar e levantar para cumprir essa vontade? Assim na terra como é feito no céu. Os nossos irmãos na fé estão no céu junto com os santos anjos na presença de Deus, cumprindo a vontade do Senhor de maneira perfeita, santa, agradável. Eles foram derramados como sacrifício vivo ao Senhor até a morte, e nós ainda estamos nesse processo, nessa caminhada, e devemos buscar obedecer à vontade do Senhor como eles já fazem de maneira perfeita lá no céu. Glória a Deus. Então entramos na pregação 11, o versículo 11, a pregação 11 e versículo 11, na segunda parte da oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou, que é o nosso alvo secundário, né? Que a gente pode dividir ali em 3 P's, para você se lembrar. A segunda parte, a parte secundária, que é o nosso alvo secundário, primeiro é glorificar a Deus. Primeiro é o reino do céu. Alvo secundário, bem lá no finalzinho, daí são as coisas as nossas necessidades, as coisas que nós precisamos. 3 P's: pão, perdão e proteção. E é isso que nós estamos vendo. Então no versículo 11 diz assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Nessa pregação com o título de completamente dependentes do Senhor, nós entendemos que não é o nosso trabalho que traz o pão, mas é o Senhor, né? O Senhor nos concede força, o Senhor nos concede o ar para respirarmos. O Senhor faz todo dia com que nós possamos acordar com todo o nosso corpo funcionando perfeitamente para que possamos desenvolver a vontade dEle nessa terra. Então é Ele que concede o pão, porque você pode trabalhar e vir uma catástrofe natural e destruir tudo que você tem, ou pode ser implantada uma lei, ou sobe a moeda, ou uma crise mundial, uma pandemia, e vocês têm visto que dinheiro guardado não quer dizer nada, né? A gente já viu no passado que o governo foi lá e pegou todo o dinheiro do banco que a galera tinha. Então dinheiro é só papel, não vale, não tem um valor alto. Quem coloca valor é o ser humano, né? E ele pode perder o seu valor de um dia para o outro. É uma ignorância você achar que porque tem dinheiro guardado, uma coisa, um papel que cada ano que passa vai desvalorizando, você está seguro. Não, você está seguro nas mãos do Senhor. Dinheiro no banco não é segurança nenhuma. Uma despensa cheia de comida, né? Uma geladeira cheia de comida não é segurança nenhuma. A nossa segurança está no Senhor. Na 12ª pregação, vimos a primeira parte do verso 12, que diz assim: perdoa as nossas dívidas.
Nesse dia o título da pregação foi Perdoa-me, Pai, porque pequei. Entendemos esse dia que essa é a quinta pregação que está diretamente ligada com a quarta petição. Por quê? Porque não importa eu ter o pão se eu não tiver o perdão. Nós entendemos nesse dia que elas estão ligadas, e quando a gente estuda o grego, e na Almeida Corrigida e Fiel, ela está um pouquinho melhor que a NVI. A NVI, ela começa já o versículo 12, perdoa as nossas dívidas, mas a Almeida Corrigida e Fiel, ela diz, e perdoa as nossas dívidas, né? Então, Pai, nos dá o pão de cada dia, mas e perdoa as nossas dívidas. E ali tem então uma partícula grega que é kai, K-A-I, que é exatamente a tradução, traduzindo ela para o português, é um E. Então no grego tem esse E, que liga as duas petições. Então se eu peço pão, eu também devo pedir perdão, porque nada importa eu ter coisas materiais, comida ou qualquer bem material nessa terra, se eu não tenho o perdão do céu, o perdão do Senhor. Vimos também um exemplo, né, sobre aquele homem no corredor da morte, ou qualquer pessoa no corredor da morte ali, que ela pode estar bem vestida, pode estar bem alimentada, a cela dela pode ser bem arrumadinha, ela no último dia ali da sua vida, ela pode até pedir, né, o prato predileto dela, né, a comida preferida dela, mas a grande verdade é que não muda a realidade de que ela está indo para a morte. Nós então, não importa, isso é interessante você falar, porque muitas vezes a igreja tem essa ideia, né, que você vai ser igreja de verdade se você dá comida para as pessoas carentes, se você dá comida para os mendigos. Então vão lá rapidamente, comida, e sai correndo. O cara continuar indo para o inferno de barriga cheia não vale nada, mas vale ele não ter recebido um prato de comida, mas ter recebido o evangelho. Não estou dizendo que a igreja não deve ajudar os necessitados, mas é uma porta para a pregação do evangelho. Senão a grande verdade é que é só desencargo de consciência. A gente foi lá, deu comida e voltou feliz, e agora vamos pedir umas pizzas aí, né? Não é isso que a gente vê muitas vezes? Então não sejamos hipócritas, não vamos fazer só para nos mostrar para os outros, mas vamos de fato pregar o evangelho para que sejam revelados aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Amém? Entendemos então nesse dia que devemos pedir perdão pelas nossas dívidas, porque é impossível que o Senhor, ou melhor, é impossível que nós possamos fazer alguma coisa para pagar essas dívidas com o Senhor. Não, o Senhor Jesus teve que pagar a preço de sangue, e a grande verdade é essa, que a nossa oração deve ser: Pai, cancela essas dívidas, porque eu não consigo, eu sou incompetente, eu estou sendo incompetente em cumprir a Tua vontade, então eu preciso chegar aqui e clamar ao Senhor: perdoa porque eu tenho falhado em Te obedecer. Essas falhas, elas vão diminuindo com o passar do tempo, elas vão ficando menores, né? A gente não pode usar do pedido de perdão como se fosse ilimitado, né? O pedido de perdão é ilimitado, Deus sempre vai me perdoar. Se você é cristão, sim, porque você vai parando de pecar com o passar do tempo, você vai andando em santidade, né? Então você vai se afastando, lutando contra o pecado. Tem pessoas que acham o contrário. Perdão está liberado aí, e você também está liberado para fazer o que quiser. Depois você pede perdão, está tudo certo. Não. Deus conhece a intenção dos nossos corações, e nós podemos observar e identificar uns nos outros aqueles que de fato têm um arrependimento. Você se lembra do filho pródigo, né? Quando ele voltou, né? Então a gente peca, a verdade é essa. Mas quando a gente cai na real, tem que voltar para os braços do meu pai. Não importa a consequência, eu tenho que voltar para os braços do meu pai. Você se lembra de Pedro também, quando Jesus disse para ele que ele ia negar Jesus 3 vezes, né? Mas o que acontece é que Pedro debatendo com Deus: não, eu não, Senhor, Deus que está errado, né? Eu estou certo. E ele, quando ele então peca contra o Senhor, nega o Senhor, Jesus estava passando no pátio, olha fixo nos olhos de Pedro, e Pedro sai e chora amargamente. Ele sofre. Então nós pedimos perdão, confessamos os nossos pecados, mas com o coração quebrantado e contrito. Pai, estou de novo aqui te pedindo perdão. Pastor, mas eu estou em depressão porque eu não estou conseguindo largar a pornografia. Eu estou em depressão porque eu não consigo ser fiel à minha esposa. Eu estou em depressão porque eu não consigo honrar o meu marido. Eu estou em depressão porque eu não consigo ver ele como um homem de Deus, como um líder. Eu sempre fico duvidando dele. Eu estou triste por causa disso. É isso mesmo, tem que ficar triste. Tomara que você fique mais triste ainda. Você está pecando, eu estou pecando, vou pecar feliz? Não, tem que ser triste mesmo.
Quando você vai pedir perdão para o Senhor, tem que ser triste, quebrantado e contrito. É um arrependimento verdadeiro, não é brincadeira. Então nós entendemos que o Senhor nos perdoa. E hoje nós vamos ver que esse perdão, ele tem uma condição. Veja, nós fomos justificados, perdoados. O Senhor Jesus, Ele nos perdoou, Ele está acessível a nós. Mas lembre que a misericórdia do Senhor está sobre a nossa vida, e o Senhor também espera que nós venhamos agir como Ele tem nos ensinado e como Ele tem nos mandado. Se somos de fato justificados, estamos sendo santificados, esta graça da salvação do Senhor, que possibilita com que nós peçamos perdão para Ele todas as noites, todos os dias, então nós devemos também agir dessa mesma maneira. Por isso hoje nós vamos aprender, exatamente esses pontos da ligação de pedir perdão a Deus e também perdoar aqueles que nos ofendem. E vamos entender que o perdão não exclui a repreensão, e que perdoar não é aceitar todas as coisas também. E nós vamos ver o que Jesus ensina sobre o perdão e exemplos bíblicos de homens de Deus que perdoaram, que agiram como o Senhor age conosco. Por isso o título dessa palavra é Perdoando e Sendo Perdoado. E vocês podem acompanhar comigo a cada versículo nas suas Bíblias, se você já estiver manuseando melhor ela, ou no projetor e anotando. Amém? Então hoje nós vamos ver a segunda parte do versículo 13, que diz assim: assim como perdoamos aos nossos devedores. A primeira palavra que a gente já vê aqui é assim, exatamente da mesma maneira. Pai, eu quero nesta oração te pedir perdão, do jeitinho que eu perdoo, Aí já começa a lembrar aí nos coraçãozinhos, começa a lembrar, mas será que se eu orar assim para o Senhor vai dar certo? Mas aquela briguinha lá já se lembra de 1900 antigamente, que já começa a jogar na cara do outro. Mas onde que aconteceu o perdão? Não, Senhor, perdoa assim como eu também perdoo. É exatamente isso, e é um mandamento do Senhor, não é sentimento. Perdão não está baseado em sentimento. Perdão não está baseado se eu gosto ou se eu não gosto. Perdão não está baseado se eu estou me sentindo bem para perdoar ou não estou sentindo bem para perdoar. Perdão é uma decisão, assim como o amor também é uma decisão, não é um sentimento. O perdão envolve sentimento, mas ele não é baseado no sentimento. O perdão é baseado no que o Senhor fez por nós e na sua palavra. Efésios 4:32. Amém? Diz assim, Efésios 4:32, você pode acompanhar no projetor: sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Aí, se eu parasse aqui a pregação, vocês já poderiam compreender, não é verdade? Então, Pai, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. É mandamento do Senhor. Nós devemos ser bondosos uns com os outros, compassivos uns com os outros e nos perdoar mutuamente. Como que deve ser o perdão? Mútuo. Assim como o Senhor nos perdoou, Ele vai terminar dizendo: assim como Deus nos perdoou, vocês também perdoem. Assim como Deus perdoou nós. E como foi que o Senhor nos perdoou? Se nós sentássemos depois conversar sobre isso, você saberia nesse momento me dizer como o Senhor nos perdoou? Quantas vezes você pediu perdão para o Senhor morrer na cruz por você lá na cruz do Calvário? Quantas vezes eu orei pedindo perdão para Jesus vir e pagar os meus pecados na cruz do Calvário? Quantas vezes eu me humilhei na presença de Deus para 2000 anos atrás Jesus vir e morrer por mim? Nenhuma. O Senhor nos amou primeiro e o Senhor nos perdoou primeiro. Esse perdão está acessível a nós porque já nos concedeu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, num momento e num tempo a qual nós nem existíamos e nenhuma palavra referente a perdão saiu dos nossos lábios. O Senhor nos perdoou antes mesmo da nossa existência, porque antes da fundação do mundo o Senhor já tinha escolhido aqueles que Ele ia levar para a salvação. Qual é a maneira que nós devemos perdoar? Assim, da mesma maneira que nós somos perdoados, exatamente. E agora o Senhor cobra de nós dizendo que você deve perdoar os seus devedores, aqueles que pecam contra ti, para que então esse perdão esteja liberado a você. Já está liberado. Agora vamos ver se você só vai ter a atitude de um cristão verdadeiro. É mandamento do Senhor, não está baseado no nosso sentimento. Pastor, se vir me pedir perdão, eu perdoo.
Não, mas eu quero que a pessoa venha aqui na minha frente, e fale, e confesse o que ela fez contra mim, e na frente da igreja, e não, tá certo. A parte errada é: eu só vou perdoar se for assim. Ah, tá. Então começa aí, meu irmão. Se é assim que você quer que Deus te perdoe também, eu deixo o microfone para você, você vem aqui na frente e começa a contar os teus pecados aqui na frente. Daí você diz para Deus: Pai, agora me perdoa, assim como eu tenho perdoado os meus irmãos, porque primeiro eu vim confessar os meus pecados, agora eu quero que o meu irmão que pecou contra mim confesse também. Ah, daí sim, confessa os teus pensamentos com os irmãos da igreja. Confessa as vezes que tu ficou com raiva quando eu repreendi. Vem aqui confessar. Porque daí a gente quer cobrar do outro que o outro faça o que a gente não faz. Calma aí, o Senhor conhece-nos. O Senhor conhece-nos. Então sim, o perdão está liberado àqueles que Ele salvou. Mas calma aí, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. É assim como perdoamos os nossos devedores. Da mesma maneira que o Senhor nos perdoou, é a maneira que nós devemos perdoar. E aí, quais são os nossos argumentos para não perdoar? Ah, mas me feriu demais, mas... Eu não estou falando que você não está sofrendo, eu não estou sendo insensível com a dor de ninguém. Existem muitos abusos no mundo, muitos crimes, muitas coisas graves que ferem e deixam marcas para sempre. Muitas marcas que nós temos de pessoas que nos magoaram e que nos feriram, só vão ser curadas no dia da glorificação. No dia que Jesus voltar, então essa mágoa, essa dor, ou melhor, não essa mágoa, mas essa dor, essa ferida, né? Algumas feridas serão cicatrizadas, né? Algumas dores que nós causarmos uns aos outros vão ser cicatrizadas. O Senhor vai nos tratar, mas tem coisas que aconteceram nas nossas vidas que só no dia da glorificação vai ser curado, só quando nós temos um corpo perfeito. Mas a questão não é o que a outra pessoa faz ou quem ela é quem eu sou. É quem eu sou. Deus nos concede o perdão e Ele nos ensina que perdoar é ser feliz. Quando você perdoa, quando você segue, não é assim qualquer mandamento? Quando você segue os mandamentos do Senhor, você se sente bem ou se sente mal? Bem ou mal? Eu, quando obedeço os mandamentos do Senhor, me sinto realizado, me sinto completo. Oh Senhor, Tu me concedeu graça. Obrigado, Senhor, porque eu estou andando em santidade. Obrigado, Deus, porque eu estou conseguindo vencer os meus pecados. Obrigado, Senhor, porque a luta é grande e as adversidades e as tribulações do nosso dia a dia são grandes, mas eu tenho conseguido te obedecer por causa da Tua graça, buscando em oração e jejum e leitura da Tua palavra e pregando o Teu Evangelho. Então quando eu obedeço, quando eu prego o Teu Evangelho, eu fico feliz e sou preenchido. E daí você acha que quando você perdoar, por mais do que essa pessoa tenha te magoado, te ferido, você também não vai se sentir da mesma maneira, não vai se sentir bem, não vai se sentir realizado. Quando você obedecer os mandamentos do Senhor e entender que não é para o teu mal e não é para o benefício da outra pessoa, sim, não é completamente para o benefício da outra pessoa, porque se vem te pedir perdão, vem quebrantado, só vai encontrar palavras como essas que eu vou falar agora: o perdão já tinha te dado, eu já tinha te perdoado, no meu coração eu já tinha te perdoado. Mas calma aí, vamos sentar aqui, vamos acertar as coisas. Vamos sentar aqui, vamos conversar sobre o que aconteceu. Eu quero expor os meus sentimentos, quero falar contigo a respeito do que aconteceu. Não. Você não quer, você quer se afastar da pessoa, você quer... Não, calma aí, você quer se afastar do marido, da esposa, o marido quer se afastar da esposa, vai um emburrado para cada lado. Calma aí, mas é assim que o Senhor faz conosco? Onde que está esse perdão na hora das discussões? Onde que está o perdão no dia a dia, nos nossos trabalhos, na escola? Onde que está essa manifestação da graça de Deus nas nossas vidas? A verdade é essa: nós somos salvos, nós somos justificados, o perdão está sobre a nossa vida, mas agora o Senhor espera algo de nós. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, a qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós estamos firmes, não porque nós nos agarramos ao Senhor, mas porque Ele nos segura firmemente. O texto continua: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nas dificuldades também nos gloriamos, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Viram como as coisas estão ligadas? Então esse texto está falando de mim e você, né? Está falando de nós.
né? Nós somos salvos, justificados, temos pela fé, dom de Deus, acesso a essa graça. Por mais que nós venhamos passar por tribulações, por mais que nós venhamos passar por dificuldades, o Senhor tem nos concedido graça, e através dessas tribulações nós somos mais perseverantes, nós aguentamos mais o baque, e a perseverança, ela nos conduz, ela produz em nós um caráter aprovado. Peraí, agora eu ando mais em santidade, já passei por tantas dificuldades que eu tenho visto que o Senhor está me tratando, o Senhor está me curando, o Senhor está me aperfeiçoando, e agora esse caráter aprovado me faz ser mais esperançoso, eu tenho mais esperança da vinda de Cristo, das coisas que nós já temos acesso, e essa esperança não nos decepciona. Por quê? Porque o Senhor voltará, e porque nós somos dele. E qual é a prova? Deus derramou o amor dele sobre as nossas vidas. E qual é a prova do amor dele nas nossas vidas? O Espírito Santo que ele nos concedeu. Então nós temos, sendo formado em nós, um caráter aprovado, nós ficamos mais esperançosos, nós temos o amor de Deus na nossa vida, nós ficamos mais perseverantes para enfrentar as tribulações, as dificuldades, as traições, as coisas que têm acontecido no nosso dia a dia, às vezes que temos magoado uns aos outros, às vezes que pessoas de fora nos perseguem, mas então Deus derramou esse amor e nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo convence-nos do erro, convence-nos da justiça, convence-nos do juízo de Deus, e agora então estou deparado com uma dificuldade de alguém que pecou contra mim, que me feriu, que magoou os meus sentimentos, ou até mais que isso, cometeu um crime contra mim. Qual deve ser a minha atitude? Eu tenho um amor que é celestial dentro de mim. Eu sou inundado a cada reunião da igreja, em cada oração, em cada leitura da palavra, pelo poder de Deus e o Espírito Santo do Senhor. Qual é a desculpa agora que eu não consigo perdoar os meus irmãos? Ou que fica guardadinha aquela mágoa, aquela raivazinha dentro do coraçãozinho? Se Deus derramou o amor dele nas nossas vidas, Ele espera que a nossa atitude seja a mesma que a dele. Não é que Deus tem uma esperança que nós vamos fazer. Deus já sabe todas as coisas, mas é óbvio que se Deus deu, é para um propósito. E quando Deus derrama o amor dele sobre as nossas vidas, é para que esse amor seja distribuído, é um tesouro a ser compartilhado com as pessoas que estão ao nosso redor. A mesma disposição que Deus teve em nos salvar e nos perdoar, é a mesma disposição que nós devemos ter para perdoar os outros. Qual foi a disposição de Deus para nos perdoar? Entregou seu próprio filho. Qual deve ser a nossa disposição? Não conseguimos nem entregar os nossos próprios sentimentos? Como assim? Se Deus entregou seu próprio filho para nos perdoar, como que nós não podemos engolir os nossos sentimentos para perdoar os nossos irmãos? O Espírito Santo ministra o nosso coração, nos leva ao arrependimento. O amor de Deus já está na nossa vida, e as pessoas que estão ao nosso redor, na primeira discussão, na primeira briga, já conseguem ver que esse amor não está em nós. Já consegue ver, e com o passar do tempo, que esse amor não está em nós. É assim que vive um cristão? É assim, dessa maneira, que alguém que foi salvo pelo Senhor manifesta a graça de Deus? Por que vocês acham que tem tanta divisão na igreja, tanta picuinha, tanta fofoquinha, tanta briguinha? O cara que comprou, que não pagou, que é mal educado, que brigou no trânsito, por que vocês acham que tem tanto disso daí? Porque não adianta você repetir a oração do Pai Nosso na tua casa, ter a Bíblia aberta no Salmo 91, ou em qualquer lugar da Bíblia, se você não pratica as coisas que o Senhor tem ensinado. Perdão é mandamento, não é sentimento, e é para ser feito da mesma maneira que o Senhor fez por nós. João capítulo 13, versículo 34 a 35. Glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 13, versículo 34 ao 35, diz assim: João capítulo 13, versículo 34 ao 35, Jesus diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como que o Senhor nos amou? Qual foi a maneira que o Senhor nos amou? Qual é o limite do amor do Senhor sobre as nossas vidas? O Senhor nos amou O Senhor nos amou até derramar a última gota de sangue. E Ele dá este mandamento: amem-se uns aos outros dessa mesma maneira. O amor deve ser até a morte, mas você coloca limites no amor. Muitas vezes nós colocamos limites do perdão de Deus, no amor de Deus, nas nossas vidas.
Não, se me fazer tal coisa eu não perdoo mais. Não, porque eu vou levar esse daí eu vou levar até o caixão, não vou perdoar, isso eu não perdoo. Não, isso eu não perdoo. Aí passou dos limites. Como assim? Você coloca limite no amor que Deus não colocou limite? Você coloca limite no perdão que Deus não colocou limite? Como é que você consegue se colocar acima do Senhor nessas decisões? Porque sim, se eu disser que em alguma coisa eu não perdoo alguém, eu não estou falando de conviver junto, de qualquer maneira, aceitar, e nós já vamos chegar nessa parte da pregação dessa noite, que não é aceitar qualquer coisa, mas como que você pode se colocar, tem o trono de Deus, né? No céu imarcessível da glória de Deus, na sala do trono, e está lá o Senhor sentado no seu trono, governando todas as coisas, o Senhor Jesus sentado à sua direita. E daí você vai lá, faz um trono acima do dele, na tua mente, faz um trono acima do dele e diz assim: não, isso eu não perdoo. Não, aí já é o meu limite, eu não perdoo. Eu amo sim, eu amo incondicionalmente, mas é até um limite. Não, se me fazer essa tal coisa, eu não consigo amar mais. Não, então nunca amou. Como que alguém ama e deixa de amar? Como que alguém perdoa e deixa de perdoar? Como que alguém que foi alcançado pelo Senhor, que tem o amor de Deus, que tem o Espírito Santo, pode agir de maneira tão dura, levando mágoas no seu coração, rancor no seu coração, ainda tem as briguinhas, fica acumulando para daí o dia que dá uma briga poder jogar na cara do outro? Como é que isso pode ser feito? E aí eu torno a dizer, por que vocês acham que toda vez dentro da igreja acontece tantas coisas, tantas divisões, tantas picuinhas? Por quê? Porque nós temos falhado em amar como o Senhor amou. Porque quando nós amarmos como o Senhor amou, então nós vamos perdoar como Deus também nos perdoou. É simples, é fácil. Se você perdoar no limite da morte, qual que é o meu limite de amor? Até a morte. O meu erro foi amar demais. Não, o teu erro é ser mentiroso, para começo de conversa, porque você não amou demais, porque o limite, está vivo ainda, né Leandro? Está vivo ainda, como é que é amor demais, né? O limite do amor é até a morte. O limite do perdão é como o Senhor nos perdoou. Eu não perdoo a traição. Eu não perdoo a traição do amigo, eu não perdoo a traição da esposa, eu não perdoo a traição do filho, eu não perdoo a traição do marido. É assim que o Senhor nos perdoa? A igreja é a noiva de Cristo, certo? Cristo é o noivo, e Ele tem ministrado o coração dessa noiva, né? E Ele vem ministrando aí há milhares de anos, né? Vocês acham que essa noiva já pecou contra o Senhor? Essa noiva já se prostituiu com outros senhores? Essa noiva tem diariamente pecado, porque nós somos essa noiva, né? Nós somos a igreja, né? Nós somos o corpo de Cristo, né? Essa noiva tem pecado contra o Senhor, tem traído o Senhor, e o Senhor abandonou? Então não tem mais desculpa para mim e para você. Não tem mais desculpa, tanto que uma traição no conjugal, né? Uma traição conjugal, né? No casamento, o Senhor só disse que pode se separar por causa da dureza do coração. Mas eu te pergunto, como é que o cristão é duro de coração? Não estou falando da recorrência, né? Perdoou, traiu, perdoou, traiu, perdoou, traiu. Estou falando a alguém que realmente se arrependeu, porque você pode perdoar e não viver mais junto, né? Agora a questão é você ter o coração endurecido de tal maneira que esse perdão não se manifesta no relacionamento. Não estou falando que não vai ter dor, que não vai ter um tempo de cura, que não vai ter um tempo de afastamento. Não estou sendo insensível aqui. Eu estou falando que o Senhor, Ele perdoou o imperdoável, e Ele pede para nós fazermos a mesma coisa. Tanto que C.S. Lewis diz exatamente isso. C.S. Lewis é um grande autor cristão. Ele é autor das Crônicas de Nárnia. Vocês já assistiram o filme As Crônicas de Nárnia? É um filme cristão, é um filme que tem apologia cristã, né? Ali vocês vão ver mensagens subliminares cristãs. O leão, Jesus, né? Ele morre para salvar as pessoas, ele ressuscita. A primeira que vê ele é Maria, e cada personagem ali tem um significado. C.S. Lewis, ele tem uma obra de 30 livros escritos, então ele tem vários livros de teologia escritos. Ele diz assim numa das suas frases, numa das suas citações: ser cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. É exatamente isso. Ser perdão é perdoar o indesculpável, porque eu era o indesculpável, eu era o imperdoável, de maneira que nenhum tipo de pedido de perdão ou qualquer tipo de obra que eu possa ou pudesse fazer ao Senhor ia fazer. Se eu fosse crucificado do dia que eu ouvi a palavra do Senhor, com 11 anos de idade, até o
final da minha vida, se eu fosse crucificado todo dia, o mesmo sofrimento de Cristo, e fosse ressuscitado todos os dias, e morto todos os dias, e torturado todos os dias, não pagaria. Não pagaria. Não há dor, não há sacrifício humano que possa pagar os nossos pecados. O que o Senhor fez por nós e nos perdoou. Não há de maneira nenhuma nós conseguimos fazer isso. João capítulo 15, versículo 12 ao versículo 14. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Simples de entender, né? Fácil de entender como nós devemos amar até o limite da vida. Então sim, quer ser amigo de Deus? Então obedeça os mandamentos do Senhor. Obedeça quando Ele diz, não é para o benefício dEle. Quando o Senhor pede-nos alguma coisa, quando o Senhor ordena-nos alguma coisa, não é para o benefício dEle. Qual é o benefício do Senhor de nós perdoarmos uns aos outros? Tem alguma coisa que eu possa fazer para beneficiar ao Senhor? Deus não precisa de nada nem de ninguém. Então quando Ele ordena-nos alguma coisa, quando Ele pede alguma coisa de nós, é para o nosso benefício. E o Senhor está certo nas coisas que Ele diz. O perdão de maneira nenhuma exclui a repreensão, exclui de você ser duro com a pessoa que te magoou ou que pecou contra ti. O perdão não quer dizer que deve ser feito nem o amor, né, que a medida é a morte, e nem o perdão, que até todas as coisas, qualquer tipo de coisa você perdoa, mas não é aceitar todas as coisas. Eu te perdoei, mas não quero mais aqui. Depende do pecado. Eu te perdoei, calma aí, mas você cometeu um crime contra mim, você tem que ser preso. Tá entendendo? Então você está perdoado, mas vai ser preso. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17, Jesus ensinou isso. Diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Até aqui, depois nós continuamos. É fácil. Às vezes o irmão pecou contra ti e ele nem sabe. Às vezes ele nem fez por querer. Às vezes ele te magoou e nem sabe que te magoou. Às vezes não foi intenção. Às vezes você interpretou diferente. Então você vai, se o irmão realmente pecou contra ti, você vai e mostra o erro para ele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas não termina aqui. Tem irmão que não ouve, né? Que você vai lá e repreende. Não, porque bate o pé, né? Então também tem. Jesus também ensina o que fazer. Ele diz assim, continuando o texto: mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então você está ali com mais testemunhas, julgando esse irmão, repreendendo esse irmão, se é irmão mesmo na fé, né? Se for de fato um irmão na fé. E o texto continua dizendo assim: se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano, ou seja, exclua do meio do convívio de vocês. Agora ele é um pagão, agora ele é um descrente, agora ele não faz mais parte da membresia da igreja, agora ele não faz mais parte do grupo da igreja de Cristo, ele não faz mais parte do corpo de Cristo. É exatamente isso que nós devemos fazer, perdoando. Vai sair daqui perdoado, nós vamos ficar tristes, feridos, vai sair daqui perdoado, mas vai sair. Tiago 2, 12 e 13: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei de liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus teve misericórdia da minha vida. Agora, a maneira que eu falo, a maneira de eu agir, tem que ser conforme a Bíblia, conforme a palavra do Senhor. Porque se eu agir de maneira contrária, sem misericórdia, sem obedecer, não se associe, mas não tenha como inimigo. Não se assenta nem para comer uma refeição se diz que é cristão. É isso que a Bíblia diz. Entender? Mas não com raiva, não por rancor, não por ódio, não com mágoa. Se você vai contar o que aconteceu, conte sem querer humilhar, sem querer denegrir. Se você vai contar o que está acontecendo, se você vai contar um pecado do irmão, vir contar para o pastor que é certo, não faça isso porque você tem uma mágoa dele, porque daí do outro você não conta, mas daí do outro que você não gosta muito, daí você conta, porque me fez e eu vou fazer, não sei o que. Não é dessa maneira. Aqueles que não têm misericórdia, o juízo de Deus vai ser sem misericórdia também. É exatamente essas palavras. O Senhor nos ensinou como amar, nos ensinou como perdoar, nos perdoou, agiu nessa terra e nos deixou escrita a maneira que a gente fazer. Não existe mágoa, não existe sentimento que possa ser maior do que a palavra de Deus nas nossas vidas. Deus derramou o amor dele sobre nós pelo Espírito Santo que nos concedeu.
Aí você identifica em você mesmo quem você é. O nosso Senhor nos ensinou, Lucas capítulo 23, versículo 34, diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando a sorte. Qual que é o momento que Jesus se encontrava quando ele pediu para Deus perdoar? Onde que ele estava, Robson? Onde que ele estava, assim? Tão desligado? Onde que Jesus estava quando pediu assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem? Aí, Dudu, muito obrigado. Jesus estava na cruz, olhando para aqueles que crucificaram, olhando para aqueles que bateram nele, olhando para aqueles que zombavam. E aí, tu não é Jesus, tu não é o Deus, então desce aí, salva a si mesmo. Então, e aí, zombando. E Jesus olhando para o zombador, olhando e dizendo assim: Pai, perdoa eles, porque eles nem sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa eles, porque eles nem sabem. E muitas pessoas não conseguem entender que nós devemos imitar Jesus Cristo. Mas se lembre das duas faces dele, né? Ele tem duas faces. É o cordeiro e o leão, né? É o cordeiro e o leão. Ele veio como um cordeiro, mas quando ele vai voltar, na segunda vinda dele, vai ser como um leão. Vai ser para destruir tudo. Então não podemos mascarar a verdade de quem Cristo é. E ele nos ensinou a maneira que nós devemos perdoar. Até sendo humilhados, até a morte nós devemos perdoar. Aceitar? Não. Aceitar não. Perdão não é amnésia. Ah, mas você ainda se lembra disso? Não, perdão não é amnésia. O problema é que a pessoa às vezes fica guardando para jogar na cara um do outro. Não, isso não é perdão. Você se lembra. Assim como eu tenho essa cicatriz, mas não dói mais. Doeu no dia, doeu na recuperação, mas não dói mais. Estou curado. Não está baseado nos meus sentimentos. Está baseado na decisão que eu encontro em Jesus Cristo. Atos capítulo 7, versículos 59 a 60. A morte de Estevão. Estevão estava ali pregando o evangelho, o primeiro mártir da história da igreja. Estevão fazia parte dos 7 diáconos da igreja. Atos capítulo 7, versículos 59 ao 60 diz assim: enquanto apedrejavam, escute bem essa palavra, ou melhor essa frase, enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Não, imagine isso, mano. O cara está em praça pública, os judeus estão apedrejando ele. Estão apedrejando, está levando pedrada. O que eu ia estar fazendo? Tentando me defender e gritando pra caramba. E talvez ia até amaldiçoando os caras, né? Não é isso? Porque o cara te fecha no trânsito já briga. Então quem dirá levar uma pedrada? Uma picuinha dentro de casa já vira uma guerra. Então quem dirá sendo apedrejado? O que ele estava fazendo? Orando ao Senhor, dizendo assim, o texto continua: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considerem culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Dormir é eufemismo para a morte. Meus irmãos, alguém que entendeu o sacrifício de Cristo, alguém que entendeu o perdão do Senhor, alguém que entendeu que foi perdoado, o imperdoável foi imperdoável, o desculpável foi desculpado, a dívida que nós não podemos pagar foi cancelada. Então Estevão, sendo apedrejado, orando ao Senhor, sendo apedrejado, caiu de joelhos, sendo apedrejado, orou e intercedeu por aqueles que apedrejavam ele. E você não consegue perdoar o vizinho que não te trata bem, você não consegue perdoar, leva mágoa por causa das coisas que têm acontecido na tua vida. Meu irmão, faz uma leitura aí para ver se onde que está esse amor de Deus que Ele derramou nas nossas vidas, onde que está o Espírito Santo ministrando os nossos corações, porque às vezes não é que você não é crente, é que você é duro, só isso, que você é orgulhoso, que você não quer viver uma vida santa com o Senhor. É exatamente isso. Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 45 diz assim: Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 45. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Esse era o formato antigo. Agora Jesus ensina: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles os que perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele fez raiar, ou melhor, porque Ele faz raiar o sol entre os maus, sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre o justo e sobre o injusto. Que bem faria eu, né, eu pastor, vir aqui pregar sobre o perdão que eu não perdoo. Que maneira ou de que forma poderia eu pregar sobre um amor que eu não amo?
Como poderia eu me reunir com vocês como igreja, levantar as minhas mãos, fechar meus olhos, orar, os irmãos abrindo a Bíblia, lendo, acompanhando no projetor e sair aqui para agir de maneira diferente? Não. Nós não podemos agir diferente do que o Senhor quer de nós. Sim, nós somos falhos, mas a Bíblia também tem saída para isso, né? Arrependimento, confissão e pedido de perdão. Mas quando eu peço perdão, ou melhor, quando o irmão pede perdão para mim, dentro de mim já tem que estar tudo certo. Vamos resolver da melhor maneira, mas dentro de mim está resolvido. Vamos sentar e vamos conversar o que aconteceu? Não, mas dentro de mim já está resolvido. Eu não vou conversar para começar outra briga. Eu não vou, ou melhor, eu como pastor não disciplinarei se porventura alguém voltar que já fez parte desse ministério. Eu não vou disciplinar porque nos abandonou, então agora vai sofrer aqui dentro. Eu não vou disciplinar porque tem que ser reintroduzido agora na igreja de Cristo. Tem que ser ministrado, o coração tem que ser ministrado. Não é de qualquer maneira que se volta, não. Não, vamos voltar a frequentar lá. Não é assim, não vai ser assim. Não vai ser assim. Não vai ser dessa maneira, porque eu era o inimigo de Deus e Ele me perdoou. Agora então, se alguém tem-me como inimigo, eu também perdoo, porque que bem eu faria se eu perdoasse somente os meus amigos, ou perdoasse somente aqueles que me pedem perdão, ou amasse somente aqueles que me amam, ou andasse somente com aqueles que gostam de mim, ou pregasse o Evangelho somente para aqueles que já são meus amigos. Qual seria o bem? Qual seria a benfeitoria? Não, é o inimigo, é o que persegue, é o que humilha, é esse que eu perdoo. Não é a mesma coisa que viver junto. Não é a mesma coisa que se associar. Não é deixar de cumprir os mandamentos do Senhor, de excluir, de rejeitar, de fazer todas essas coisas. É dentro de mim, não há mais nada. O rancor, o ódio, a ira, a falta de perdão está fazendo mal para mim, está destruindo a mim, está me destruindo na comunhão com os irmãos. Eu estou diferente, estou me afastando do Senhor, eu estou me tornando aquele a quem eu odeio. O Senhor se compadece do nosso sofrimento, Ele sabe o que a gente passa, sabe as nossas dores, e Ele nos pede para perdoar, porque isso nos faz bem, isso nos limpará. Ele nos concede o perdão e nos ensina também a perdoar. O Senhor é misericordioso e Ele requer que nós também sejamos misericordiosos. Perdão é um mandamento do Senhor, não é escolha minha, não é uma escolha sua. Eu seleciono quem eu vou perdoar ou quem não vou perdoar. O Senhor praticou o perdão, nos ensinou o perdão e deixou os escritos para que nós venhamos agir e viver dessa maneira. É dessa maneira que nós devemos perdoar, é dessa maneira que nós devemos viver. É por causa do sacrifício dele que nós pedimos perdão, não para ser salvos, não para ser santificados, não para ser justificados, mas porque já somos perdoados. Como é que quando um irmão vem me pedir perdão deve ser: irmão, tu está vindo me pedir perdão porque eu já te perdoei, porque já está resolvido no meu coração. Mas calma aí, deve ser conforme a Bíblia diz, conforme os mandamentos do Senhor ordena. Existe um parâmetro, existe uma maneira correta de nós viver. Jesus, Ele pagou um alto preço para que nós vivamos uma vida da maneira que Ele quer. A igreja está estruturada e amplamente preparada para lidar com todo tipo de situação, com todo tipo de caso, com todo tipo de pecado, conforme a Bíblia tem nos ordenado. Jesus derramou o sangue dele para perdão dos nossos pecados. Então é muito mais fácil para nós perdoar, porque o nosso sangue não é santo e nem está sendo derramado. Nós só precisamos engolir o nosso orgulho, os nossos sentimentos, as nossas desculpinhas para não perdoar e lembrar de como o Senhor nos perdoou e quem éramos nós e quem somos nós. Nós somos pecadores e merecedores da graça de Deus, de coração enganoso, de lábios impuros. É assim que a Bíblia fala de nós, é assim que a Bíblia, que os homens da Bíblia que se achegaram próximos do Senhor se viram quando deparados com a glória e com a santidade de Deus. Se Ele é santo e consegue perdoar, imagine nós que não somos santos, que nós somos pecadores. Como iremos cobrar dos outros o que o Senhor de graça nos concedeu? Como não consideremos também de graça aquilo que o Senhor nos deu de graça? A palavra do Senhor diz assim: se de graça recebeste, então de graça dai. E é assim que o Senhor tem ministrado o meu coração, e eu quero que o Senhor também ministre o coração de todos vocês nessa noite. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e versículo 13 para finalizar. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13 diz assim: portanto,
como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros, perdoando as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor perdoou. E ao Senhor Deus Todo-Poderoso, misericordioso e perdoador, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Se coloque em pé, vamos orar ao Senhor.